Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. O livro do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse é muito esclarecedora. Ela fala sobre o final de todas as coisas, fala também sobre a história do mundo, a história religiosa do mundo, que é muito interessante, né, com símbolos na maioria das vezes. E aqui no capítulo 21, João já apresenta, inspirado pelo Espírito Santo, o final de todas as coisas, a destruição dos pecadores. E ele fala que a segunda morte, que é a morte que Jesus morreu na cruz, e quem o aceita não precisa morrer. Então, consequentemente, essas pessoas aqui não aceitaram a morte de Cristo no lugar delas, e são os covardes, incrédulos, depravados, imoralidade, os que praticam, né, cometem imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentirosos, olha, esses daí vão ser destruídos. E a Bíblia fala que haverá um lago de fogo. Não há um inferno, a Bíblia não prega um inferno onde a pessoa queima a eternidade toda, mas um lago de fogo. E que vai consumir as pessoas que não aceitaram a segunda morte. Essa é a palavra de Deus, isso é muito forte. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos muito felizes em receber você aqui todos os dias às 6 da manhã. Fique conosco sempre, um capítulo novo, estudando a palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós temos também gente nos acompanhando aí no Spotify, no Deezer, estão ouvindo o programa em qualquer hora do dia. E também os que nos acompanham pelo NT Play e o YouTube. No YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra todos os capítulos da Bíblia gravados, né? E esses novos que vão entrando agora. Hoje vamos apresentar para você o capítulo 20, vamos tentar tirar algumas lições. Ele tem algumas coisas bem interessantes sobre guerras e tal, mas ali você encontra tudo. E mais do que isso, você encontra uma família. As pessoas fazem pedidos de oração, as pessoas nos motivam, dão mensagens bem agradáveis, alguns puxam a nossa orelha. Ô pastor, há um tempo atrás aí eu fiz uma confusão com Rebeca, Raquel, na realidade bom, já nem sei mais se era Rebeca ou Raquel, era uma das duas, e eu mencionei a outra. Pastor, será que o senhor não errou? Errei sim, era outra e tal. Isso é muito legal, a gente cria um clima muito amistoso. Vai lá, se inscreva no canal e compartilhe. Nós temos também os nossos queridos amigos, e você precisa saber disso. Nós temos os Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam na missão da Rede Novo Tempo, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos, e que nos apoiam com suas doações. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Aqui está um número telefônico para você poder tirar todas as suas dúvidas. E esta revista aqui, ela é fruto deste apoio, desta parceria dos Anjos da Esperança. Ela chega gratuitamente para você. Ela chega para lhe dar esperança, ânimo, alegria e conhecer, neste caso aqui, o Espírito Santo, Deus dos bastidores. São 100 páginas, 15 temas. Há outros temas também, há outras revistas, né? Posteriormente a gente vai mudando aqui de curso, mas é muito interessante. Tem um número telefônico aqui para você aprender mais sobre o Espírito Santo. Guarde esse número, passe para os amigos e convide-os a também estudarem a palavra de Deus. Enquanto você aguarda essa revista chegar, você pode fazer o curso pelo WhatsApp. Outro número aqui vai aparecer, é só mandar uma mensagem Vida Espiritual, seu nome do curso, e já começa. Você já começa a receber, e é bem agradável, bem gostoso. Nós vamos para um rápido intervalo e, ao retornarmos, vamos estudar Deuteronômio, capítulo 20.
Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E olha, eu quero dizer para você que vale muito a pena estudar a Bíblia todos os dias. É fundamental, todos os dias. É como o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, o sono que a gente tem. Fique aí uma noite sem dormir, duas noites. Não, você não consegue. Assim deveria ser a palavra de Deus também. Estudá-la com determinação, com alegria. Eu conheço várias pessoas, a Sônia Martucci é uma delas, um abraço para você, querida amiga, a Érica também, escreviam num caderno, mostraram para mim lá, escreviam num caderno, iam fazendo o programa, escrevendo aí as observações num caderno. Olha, dá um comentário bíblico depois aí, né, para imprimir. Mas agradeço muito o interesse que você tem em estudar a Palavra de Deus e esteja conosco todos os dias, vale a pena. Marque um horário, tire aí uma meia horinha no seu dia para isso, olha, vai ser muito importante para a vida. Bom, nós estamos aqui juntos para estudarmos hoje o capítulo 20, que vai falar sobre guerra. Então, o assunto aqui é guerra, o capítulo inteiro vai falar sobre guerras. Guerras em Canaã e guerras fora de Canaã. Como é que o povo deveria se comportar? Olha, você percebe que Deus vai dando detalhes assim, mínimos de várias coisas para que Moisés passasse para o povo. Não é? Só não entendi que não queria ver mesmo, né? A mesma coisa acontece hoje. Deus tem detalhes da salvação na Bíblia Sagrada e só não enxerga quem não olhar. Quem não olhar com interesse de enxergar o que é a salvação, o que é a vida espiritual. E estas coisas são importantes. Então, quando você toma tempo para estudar a palavra, se aprofunde, medite, pense no texto, pense na história. Você vai tendo um contexto, aqui a gente passa sempre um contexto para você entender melhor, às vezes fala de uma palavra ou outra, o significado e tal, de um costume que não aparece aqui no verso em questão, mas está no contexto geral da Bíblia. Então a gente tenta ampliar um pouco isso. Mas como é importante a gente estudar a Bíblia com determinação, Isso é fundamental nessa questão de crescimento espiritual. Aqui vai falar sobre guerra em Canaã, quando eles entrariam, né? Quando eles fossem entrar em Canaã, então as orientações, como eles deveriam fazer, quem deveria ir e, finalmente, guerras fora de Canaã, como eles deveriam se portar com nações que os ofendessem. Aqui alguns princípios muito interessantes. Primeira coisa, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, quando vocês forem guerrear com alguém que tem um exército maior, melhor, mais equipado do que vocês, ele usa sempre a primeira pessoa do singular, né? Mas quando vocês forem passar por essa experiência, então aqui vem, não os temerás. Porque eu trouxe vocês lá do Egito para cá para possuir essa terra que já deveria ter sido possuída há 38 anos atrás, né, ou há 40 anos atrás. E importantíssimo isso. Então, de forma nenhuma vocês devem ter medo desta nação. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. O verso termina, está contigo. O Deus que te fez sair da terra está contigo. Não tenha medo. Vá em frente. Você está com Deus. Em qualquer empreitada da vida, lembre-se que você sempre é a maioria, porque você está com Deus. Se você está pedindo para o seu patrão ter o seu dia de guarda ou ter uma coisa que você não está se sentindo bem em fazer porque quebra algum princípio seu, vá com a certeza de que Deus está com você, sempre. Não há um momento da vida que Deus não esteja conosco. E aquela crônica, poesia, né, antiga, aí que corre pela internet, né,
quando você viu só um par de pegadas na areia, isso não quer dizer que ele te abandonou, é que ele está carregando você no colo. É assim mesmo que funciona a vida espiritual. Então não temam, não temam. Né? A garantia que o Senhor está com vocês. Aí vem aqui o verso 2, que fala sobre as palavras encorajadoras do sacerdote. O sacerdote era uma figura muito importante. Então o sacerdote deveria falar antes da peleja. Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Mensagem poderosíssima, mensagem linda, que o sacerdote confirma a palavra do Senhor e diz assim, não fique com medo, o Senhor vai pelejar por vocês. Mais do que isso você precisa? Isso é para nós, o Senhor peleja por nós. O Senhor está diante de Satanás, segurando os 4 ventos da terra, como diz a Bíblia, né? Segurando o mal. Mas ele precisa que você dê um ok. Senhor, eu quero que o Senhor peleje por mim. Eu quero que o Senhor vá à guerra à minha frente, por mim, porque eu não consigo vencer Satanás. Peça ajuda para ele diante de uma tentação. Aí os oficiais falarão, fala o sacerdote, agora a palavra dos oficiais com respeito a pessoas que não deveriam ir à guerra. Então, é bem situado tudo isso. Deus assim, vamos à guerra, mas não precisa um grupo de pessoas. Olha aqui, qual o homem que edificou a casa nova e ainda não a consagrou? Esse vá para casa, vá para casa, não é? Antes, para não morrer na peleja. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá para casa, vá para colher e desfrute da vinha. Verso 7 diz assim, qual o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vai para casa. Um homem recém-casado iria para a guerra só depois de 1 ano. Só depois de 1 ano. Vai desfrutar com a sua esposa. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Então, vai embora o que edificou a casa nova para desfrutá-la, vai embora o que plantou vinha e não a desfrutou, vai embora o que está casado há menos de 1 ano, agora fica um grupão grande. Ele diz assim, bom, qual o homem medroso e de coração tímido? Então vai embora para casa. O medo não combina com a fé. Aqui a guerra não era simplesmente ganhar território e destruir o inimigo. A guerra aqui é espiritual. A guerra era um cerimonial. A guerra era uma cerimônia espiritual. Pensa bem. Vamos tirar os representantes de Satanás desse lugar, porque ele é de Deus. E Deus vai nos ajudar nesta guerra. Isso é espiritual. Vamos tirar os representantes de Satanás aqui, os ícones, os ídolos, para que só Deus seja honrado, louvado e adorado. Isso é espiritual. A guerra que o povo de Israel se envolvia não é uma guerra para petróleo, guerra da Ucrânia aí, não? E tantas outras guerras que surgem para território, para saída para o mar, para ter poder, etc. Não é. A guerra era espiritual. Por isso que os homens deveriam se consagrar. Medo é o antônimo de amor. Medo é o antônimo de fé também. As duas coisas não convivem. Bom, depois que os oficiais fizeram tudo isso e voltaram os que tinham que voltar, inclusive os que tinham medo e tímidos, ele dividiu o grupo em capitães e tudo mais, e eles tomaram a dianteira. Agora, uma cidade de fora de Canaã. E olha o conselho bacana aqui. Quando te aproximares, verso 10,
quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes-á, é muito próclise, ênclise, a paz. Antes de, quer dizer, era outra situação. Aqui em Canaã é uma questão cerimonial, é uma questão espiritual, nós temos que tirar esse povo daí, mas fora, vamos em paz, não precisa brigar. Se a tua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se acha será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Vai em paz. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Sitiar é ficar em volta dos muros, não deixar nada entrar e nada sair. Não entra comida, não entra água, em alguns casos. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. E todos do sexo masculino, aqui que é diferente agora. Quando eles entrassem numa guerra em Canaã, todos deveriam morrer daquela nação. É o juízo retributivo de Deus. Pronto. Eles deviam sair dali, eram representantes de Satanás. Quando a nação era de fora de Canaã, então eles deveriam passar ao fio da espada os homens, mas as mulheres, as crianças e os animais vai ser o despojo deles. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem as cidades destes povos. Lá na frente vai falar sobre essas mulheres, sobre essas crianças. Nós vamos ver daqui a pouco, vai falar sobre as mulheres. Tomar uma dessas mulheres para casamento. Que não fossem do povo de Canaã, aqui. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Então, em Canaã, nada fica. Fora de Canaã, mulheres, crianças e gado ficam. E aqui faz uma lista, né, dos povos que vocês terão que destruir: heteus, amorreus, cananeus, já falamos aqui, ferezeus, heveus, jebuseus, para que não ensinem, verso 18, a fazer segundo as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra Deus, o Senhor vosso Deus. E quando vocês sitiarem essas cidades, não destrua a flora, não destrua as árvores. Se elas forem frutíferas, elas vão servir para vocês comerem. Então não destruam essas árvores. Destruam só aquelas que não forem frutíferas. Aí vocês poderão comer, vocês poderão fazer com as frutíferas e esperar o sítio dessas cidades. Então era muito importante. A guerra tinha um senso cerimonial, religioso. Quando a cidade era de Canaã, era a guerra contra o mal, era o grande conflito. Era um pequeno espaço, exemplo do grande conflito entre o bem e o mal. Tirem o mal daqui, extirpem o mal daqui. Todos serão passados ao fio da espada. Uma terra longe, vamos ter paz, vamos lá, olha, calmem-se todos, vocês vão nos servir aí sem guerra. Não querem paz? Ok, vamos lá, para cima. Só os homens morrem. As mulheres e crianças ficam por aí. Porque desde que não fossem de Canaã, teriam a possibilidade de conversão. E mais para frente você vai ver que interessante essa questão. Eu acho que é no próximo capítulo já isso. É no próximo capítulo. Estão falando de guerra aqui e já vai entrar porque eles vão fazer com as mulheres por ali. A questão de conversão é bem interessante. Isso vai ficar para amanhã a gente discutir. Então, nós estamos numa guerra também. O Senhor vai à frente e Ele vai nos dar a vitória. Sem dúvida nenhuma. Vamos preferir a paz diante de alguns conflitos que não sejam espirituais. Não é? É muito importante a gente pensar nisso. É melhor pagar uma boiada para não entrar na briga, né? Isso é muito importante. Deus possa abençoar você nas suas guerras, nas suas lutas pessoais. Eu tenho certeza que colocando-o à frente, Ele vai vencer essas batalhas por você. Vamos orar. Pai querido, que a Tua bênção esteja sobre aqueles que estão lutando agora. Lutas espirituais. O Senhor pode dar o poder para que eles vençam essas lutas espirituais.
Ajuda-nos, Senhor, a olharmos sempre para o Senhor como alguém que depende da tua orientação, do teu poder, da tua força, para que essas batalhas sejam vencidas e o teu nome seja honrado, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e nos vemos amanhã com o capítulo 21 de Deuteronômio. Até lá. George Miller, falecido em 1896, foi por 60 anos diretor de um orfanato na cidade inglesa de Bristol. Ele tinha a convicção de que não deveria sair pedindo dinheiro às pessoas, mas diretamente a Deus. Resultado, nunca lhe faltaram os recursos para sustentar os 10.000 órfãos que por ali passaram ao longo de 60 anos da direção de Miller. Nunca precisou se preocupar nem se desesperar. É dele um belo pensamento que diz: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. De fato, a verdadeira fé em Deus traz como resultado a tranquilidade para o coração. Corações inquietos são sinais de falta de confiança no poder de Deus. Este é um princípio destacado logo no início do capítulo 20 de Deuteronômio. Nesta seção, Moisés apresenta diversos conselhos militares para o povo para que eles soubessem como proceder diante de uma guerra. Porém, antes de qualquer estratégia militar, Moisés começa seu discurso lembrando a informação mais importante para Israel, a partir da qual toda vitória dependia. Logo no primeiro verso lemos: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. O texto bíblico é claro ao declarar que a força de Israel não provinha das armas, mas da presença e do poder de Deus. Enquanto eles confiassem em Deus e com Deus mantivessem íntima comunhão, as guerras seriam vencidas. Porém, a partir do momento em que partissem para as batalhas, confiados na força humana, o fracasso os aguardariam. Sabe, a mesma lição serve para nós hoje. Eu sei que existem dias que nossa vida é uma grande guerra, com problemas caindo de todos os lados. Nestas ocasiões, você precisa exercitar sua fé e sua comunhão com Deus. Busque-o intensamente, coloque em oração suas dificuldades aos pés dele. E sabe o que vai acontecer? A ansiedade dará lugar à paz celestial. Os problemas podem até continuar existindo, mas você os enfrentará com mais serenidade, por saber que você não está sozinho no campo de batalha.